nós paramos, vamos aqui ó, pra frente, para ver onde nós paramos, tá? Passamos aí pelo lagar, alimentação, organização. Depois que desejar esses PowerPoint aqui da aula, é só pedir no particular, tá bom? A mesa da ceia como que era, as curiosidades, regras e etiqueta na época, né? Aí nós paramos aqui, não foi? Perfumes? É. Isso, paramos aqui, né? Quem não vem na outra aula não sabe o que é isso aí, né? Vandilson, você veio na outra aula? O que é isso aí, Vandilson? Ah, você veio na outra aula, né? Tá bom. Eu acho que é o espelho, né? É o espelho, isso. Muito bem. Bom, nós estamos aí então no 2.4. Vê a página para mim, por favor. 73. 73. Usos de cosméticos e perfumes, tá? Bom, só relembrando que esses PowerPoint estão ligados ao livro, ok? Estão ligados ao livro. Maria José, parece um livro lá para a Marinete para você acompanhar. Ah, você já tem? Olha, puxa, eu estou vindo com o milho, ela já voltou com o bolo pronto já. Bom, usos de cosméticos nos tempos bíblicos. Então, o que a gente faz? Esse PowerPoint aqui a gente faz o quê? A gente pega um pedaço, né, da lição. Não dá para pegar tudo se a gente for falar. Se nós formos só ler o livro, a unidade, durante a aula, só a leitura da unidade já toma toda a aula. Então a gente pinça umas partes de cada tópico, tá ok? Bom, no caso de perfumes, vemos que o texto no Antigo Testamento destaca uma fonte, um aparato cultural que a perfumaria era comum. As fragrâncias mais diversas eram destacadas nas passagens bíblicas, tanto para retratar situações de festejo, velórios ou demonstrações de afeto ao presentear pessoas. Falamos aqui do espelho, agora vamos para um dos perfumes. Tinha o nardo, tinha, naquela época, qual mais tinha? Mirra, aloés, o que mais? O bálsamo, eram vários os perfumes, né? E o óleo também era usado como perfume, tá? Era uma das funções do óleo na Bíblia, do azeite na Bíblia, era também perfume. Mas vamos conhecer algumas das funções do azeite na Bíblia? Vamos lá? Bom, primeira função. Lógico que não estão todas aqui, eu peguei as mais destacadas, vamos dizer assim, tá? Das funções do azeite. Unção. Quando se ia ungir um rei, ou um profeta, um sacerdote, que eram essas três categorias aí, vamos dizer assim, que eram ungidos, ok? Reis, profetas e sacerdotes, no Antigo Testamento. Só sobre eles era derramado o óleo. Tá? E no caso aí de Davi, de Jeú, está aqui ó, em Samuel, capítulo 16, lembra da passagem de 1 Samuel? O Senhor disse para Samuel, né? Samuel, enche o teu chifre de azeite e vai à casa de Jessé o belemita, porque dentre os filhos de Jessé eu tenho preparado um para ser o rei de Israel. E lá na casa de Jessé, Davi foi ungido a rei. Ok? Então uma das funções do azeite na Bíblia era unção. Segunda função do azeite na Bíblia, a viúva de Sarepta, que no caso alimento. Tem o caso da viúva ali de Eliseu e a viúva de Sarepta. Lembra que ele multiplicou o azeite da viúva? Quando Elias chegou para aquela viúva, falou assim, olha, faz um bolo para mim, falou, a tua serva não tem nada, a não ser um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ele falou, tá bom, é o suficiente para mim, faz um bolo para mim. Ela falou, mas eu ia fazer para mim, para meu filho comer e morrer. Não, faz um bolo primeiro para o missionário, depois você no dia de hoje levava um processo, né? Mas era usado como alimento, tá? Terceira função do azeite na Bíblia, remédio.
amolecer as feridas. Por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 6, diz lá, né? As feridas que não foram amolecidas com azeite, porque as feridas elas iam secando, ia rachando a pele, então a função do azeite era amolecer a ferida, tá? Para tratar essa ferida, e então era usado como remédio. Lembra do bom samaritano? O que o bom samaritano deitou sobre as feridas daquele homem? Duas coisas: vinho e azeite. Misturava os dois e passava sobre as feridas. Vinho para desinfectar e a ferida para proteger, para cicatrizar. Ok? O azeite para cicatrizar. Bom, vamos lá. Quarta função do azeite na Bíblia: dar brilho ao rosto. Maquiagem espiritual. Quem pode ler aí? Salmo 104, versículo 15. E quem lê para mim? Lamentações 2, versículo 10. Lamentações de Jeremias 2, versículo 10. Salmos 104, Salmos, número 104, verso 15. Lembrando sempre que Salmos não tem capítulo e não tem versículos. Salmos tem números e versos. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o corpo do homem. O azeite que faz o quê? Reluzir o rosto. Eles usavam azeite para dar um brilho ali no rosto. E em Lamentações de Jeremias 2,10? O que diz lá? Não tem nada a ver com isso, mas eu só vou fazer o trocadilho, vai. Estão sentados na terra, silenciosos, os anciões da filha de Sião, lançam pó sobre a sua cabeça, cingiram panos de saco, as virgens de Jerusalém abaixam a sua cabeça até a terra. Abaixa, isso é só para fazer o trocadilho, tá? As mulheres então pegavam o pó e colocavam no rosto, né? Hoje é o contrário, hoje pegavam a cara e colocavam no pó, não é isso? Não é que diz aí? Pegavam a cara e colocavam no pó. Hoje pega o pó e coloca no rosto. Hoje mudou. Vamos lá. Para que mais serviu o azeite? Quinta função: combustível e fogo. Lembra das 10 virgens? Aquelas que eram imprudentes deixou acabar o azeite. E o que aconteceu? Acabou o fogo. Então era usado para as lâmpadas daquela época, né? A gente imagina as lâmpadas igual ao dia de hoje, não era não, tá? Ela era chatinha, assim, a maioria delas tinha 2 furos. Num furo se colocava o azeite e na outra saía o pavio, onde saiu o fogo, tá? É por isso que Isaías vai dizer assim, ó: que adianta você pisar sobre a cana que já está trilhada ou apagar o pavio que fumega, né? A Bíblia fala, porque a cana que já está no chão, você vai pisar sobre a cana que já está no chão, não faz sentido, é isso que está querendo dizer. Apagar o pavio que fumega, ele já apagou, o que adianta você ir lá se ele já está apagado, né? Não tem mais fogo. Então, a quinta função do azeite na Bíblia era produzir fogo. Era a lâmpada da época, né? Não tinha luz elétrica, sabemos muito bem disso, né? Não tinha luz elétrica, a luz era... A lâmpada foi inventada por quem? No século agora, né? 19, 18. Agora, acho que 18, né? Thomas Edison. Mas vamos lá. Símbolos, outra coisa, que o azeite era um símbolo de alegria. Olha o que diz Hebreu 1:9. E ele te ungiu com óleo de alegria. Então era um símbolo de alegria. Então era usado para simbolizar a alegria. Era outra função. E a última, proteção. Calma. Não é, vou passar na porta da casa, minha casa está protegida. Não é isso, tá? Eu vou passar. Fecha o corpo, né? Você usou aí, fechou o corpo. Calma. Porque quem pode ler 2 Samuel 1, versículo 21? Vamos ver, vamos entender como que era usado para proteção? Se a gente ler esse versículo sem conhecer o contexto histórico, a cultura
e o costume da época, você vai ficar boiando. O que está escrito aí? 2 Samuel 1:21, quem pode ler? Vós montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caiam sobre vós, nem chuva. Isso. Segundo. Vós montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caiam sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas, pois aí desprezevelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Como se não fora ungido com óleo. O que quer dizer isso aí? Quem sabe arriscar um palpite e dizer o que esse versículo está querendo dizer? Sem conhecer o contexto histórico, é muito difícil de entender o que esse versículo está querendo dizer, não é? Mas vamos entender então? Nós estamos Você não aqui. derramou o óleo, nem a chuva, nem o orvalho, porque fica impermeável, não é isso? Fica impermeável? Quase. Quase lá. Bateu na trave, viu? Bom, 1:21. Aqui, ó. Pois desprezível foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Veja bem, aqui Davi estava chorando a morte de Saul. Quando levaram a notícia, aquele camarada que perseguiu ele a vida inteira, tá? Saul perseguiu muitos anos a Davi, queria matar Davi muitas vezes. Lembra que uma vez jogou uma lança, que Davi desviou da lança e tal? Então muitas vezes Saul tentou matar Davi. E agora Davi ficou sabendo que Saul estava morto. E quando ele fica sabendo, ele chega a dizer assim, ó, Davi rasga suas vestes e diz: vós montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja no campo ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos. Foi nesse vale que Saul foi morto, tá? Então ele estava amaldiçoando aquele lugar, dizendo: não cai nem orvalho sobre esse local, nem os campos produzam nada. Por quê? Desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Aqui está dizendo que naquela época os escudos, eles passavam óleo no escudo. Para quê? Quem sabe dizer o porquê? Para polir? Para polir? Não. Para enferrujar? Para não enferrujar? Não. Para a espada bater e escorregar? Isso, conforme a espada batia, escorregava, tá? Então eles passavam óleo no escudo para escorregar. Então por isso que nós falamos aqui de proteção. Era usado para isso, para ele ficar. E outra, a pessoa também, ele ia agarrar ali no escudo, estava liso. A pessoa segurava o escudo não conseguia segurar. Podemos interpretar também a unção, a bênção do Senhor, né? A bênção do Senhor. Se tivesse passado óleo, ou seja, se estivesse debaixo da bênção do Senhor. Bênção, isso. Deus dá o É uma aplicação que pode ser usada para esse caso aí, né? Se ele estivesse debaixo da bênção do Senhor, tá? Bom, então essa é a outra função, mas tem mais, tá? É usado para fazer até sabão, mas as principais funções aí do azeite eram essas, tá? E aqui eu pus uma frase de efeito só pra gente aí: sem unção, que óleo simboliza unção. Você sabe o que é unção? Já brinquei aqui com isso, né? Unção e outros não são. Isso que é unção. O rapaz falou: vou explicar para vocês o que é unção. Até peguei a caneta. Ele falou: é que unção, outro não são. Não é isso, né? Unção, tá? A palavra unção, inclusive, significa óleo. Ok? A palavra unção é óleo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente aí. A Bíblia fala assim, ó, quem já ouviu falar daquele versículo? A unção que despedaça óleo ou gordura. É a tradução no hebraico para a palavra unção, é óleo ou gordura. Quem já viu aquele versículo assim, ó, a unção que despedaça o jugo? Quem já viu? Você vai entender depois, um pouquinho mais para frente, nessa aula ainda,
o que quer dizer que a unção despedaça o jugo? Tem gente que pensa, está cheio de unção, calma, biblicamente nós vamos entender. Ok? O número de telefone aqui, 984. Onde apareceu esse número, gente? Vamos lá. Bom. Pode ligar lá para receber a unção. Pode ser. Quem sabe me dizer o que Jesus estava escrevendo na areia? Prestando atenção na aula, hein? Ela já ouviu o professor dela falar, por isso que ela sabe, tá? O que Jesus estava escrevendo na areia? O pecado dos fariseus? E se eu falar que não é? Pastor, mas essa hora aí é quando a mulher foi pega no ato de adultério, era nessa hora que ele estava escrevendo. Isso, nessa hora aí. Que a mulher que levaram só a mulher, inclusive tinha que ter levado os dois, né? Por quê? Quando era pegada, tem como adulterar sozinho? Não, né? Pelo menos fisicamente não. Aí ela tinha que estar com outro homem, certo? E por que não levaram o homem? É uma pergunta que não precisa. Na verdade, eles não estavam preocupados em obedecer a lei, estavam preocupados em pegar Jesus em alguma coisa. É uma pegadinha que eles fizeram para o mestre ali, né? Bom, mas vamos entender o que Jesus estava escrevendo na areia. Tem gente que acha que não tem resposta, mas tem uma resposta e eu acho que ela é muito coerente. Vamos tentar entender o porquê. E como insistissem perguntando-lhe, isso aqui é a passagem bíblica de João, capítulo 8, versículo 7 a 9, tá? Isso aqui está escrito lá em João, 8, 7 e 9. E como insistissem, levaram uma mulher para ele, né? Então a cena é essa, em adultério, e como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ok? Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. Sobrou ninguém, né? Quem que não tem pecado, né? Até os fariseus, os homens santos, saduceus, estava com a pedra preparada. Quem que não tem pecado? Então, bom, agora a questão é o que Jesus estava escrevendo na areia. Mas para a gente entender o que Jesus estava escrevendo na areia, a gente tem que voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Um dia antes, estava acontecendo a festa dos tabernáculos, ou a festa de Sucote. Tá? Tabernáculo também é chamado de barracas. Até hoje existe essa festa. Ele disse que até hoje existe a festa em Israel. O que eles fazem? Na festa dos tabernáculos, eles montam barracas fora de casa e dormem ali, nessas barracas. Para quê? Para lembrar o tempo que Israel era nômade no deserto, que eles viviam em barracas, lembra? Eles viviam em tendas, ok? Então até hoje existe a festa dos tabernáculos, e naqueles dias, um dia antes de acontecer esse episódio, estava acontecendo a festa dos tabernáculos. Veja bem, no último dia, qual era o costume no último dia da festa dos tabernáculos? Durava dias, tá? No último dia da festa, olha qual era o costume dele, que era chamado grande dia, né? Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que Jesus falou isso? Tem um porquê também. Tudo que Jesus disse, irmãos, tem um porquê. Quando ele estava falando da palavra do semeador, ele estava perto de um campo. Então tudo que ele estava falando tinha sentido com as coisas da época. Olha só, ele disse assim, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele do Espírito que haviam de receber dos que crescem nele. O que era costume no dia da festa dos tabernáculos? Eles pegavam água da fonte, um jarro, e iam derramando essa água até o templo, um jarro de água. Isso era costume dele. Na festa, as questões de costume de levar a água para o templo,
um sinal que a glória de Deus ia voltar. Pegava esse jarro de água, iam levando, inclusive despejando pelo caminho, e levava essa água ao templo. Aí Jesus, vendo eles fazer isso, o que ele disse? Quem tem sede, vem a mim e beba. De graça da água da vida. Eu sou Ele olhou para a multidão e disse: Ani lemai mechai. Eu sou a água da vida. E quem beber dessa água, nunca mais terá sede. Ele falou para a mulher samaritana, né, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Tá? Bom, aí Jesus, quando viu aquela cena, ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus se declarou como aquele que é a fonte da água da vida, a água viva. Os fariseus, quando viram isso, gostaram? Ficaram loucos de raiva. Esse camarada está dizendo que é Deus, então ele é a fonte da água viva. Aquela água que nós esperávamos, pedimos para Deus, ele está dizendo que é Ele. E aí, toda vez que Jesus se declarava como Filho de Deus, eles ficavam tentando alguma maneira de incriminar Jesus, né? Aí o que eles fazem? Pegam a mulher e levam a mulher lá para Jesus. Ficaram com raiva com essa declaração e levaram a mulher para Jesus apedrejar. Nesse momento, Jesus foi o quê? Rejeitado pelos fariseus. Sim ou não? Guarda isso, ó. Rejeitado pelos... Tá. Agora veja bem. Olha o que diz em Jeremias 17:13. Havia uma profecia em Jeremias, capítulo 17, versículo 13. E essa profecia, se é uma profecia, ela tem que se cumprir, não é? Concorda, você? Foi profetizado. Alguma palavra de Deus caiu por terra? Caiu? Não, Adriano. Não. Então, foi profetizado. Vamos ver o que foi profetizado? Vamos lá, Fabiana. Ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam são envergonhados. Primeiro, eles foram envergonhados ou não? Sim ou não? E os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, escrito no chão. Quem é que se apartou deles? Os fariseus. E o que seriam escritos sobre a terra? Seria o nome deles, seriam escritos sobre a terra. Porque abandonaram o Senhor. O quê? Será que essa profecia não se cumpriu nesse dia? Se ela não se cumpriu, me responda onde é que ela se cumpriu. Porque eu não achei outro lugar até hoje para encaixar. Que ele dizendo que é a fonte de águas vivas, um povo que abandonou ele, deixou ele, e começou a escrever no chão. Que outro lugar que ele escreveu no chão? Que a Bíblia mostra. Então, o que acontece? Eu acredito que naquele momento o nome deles seria escrito no chão, sobre a terra. Quando Jesus começa a escrever o nome dos fariseus ali, o povo olhou e falou: peraí, será que hoje está cumprindo a profecia? Será que somos nós? Aí ele já tremeram na base. Aí, para acabar de dar um nocaute mesmo, um tiro de misericórdia, falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqui está escrito, a escrita de Jesus indubitavelmente expunha os seus pecados ocultos de ódio, vingança, inveja, orgulho, cobiça, roubo, imoralidade, sensualidade, mentira, intemperança e corrupção, entre outros mais. E eu acredito que o nome deles, na verdade, é lógico, isso denunciava que eles eram, eu concordo, mas eu acredito que o próprio nome deles estava escrito no chão, tá? Em outras passagens está mais claro que o nome diz aqui, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Os que se apartam de mim serão, não é o pecado, está dizendo aqueles que se apartam serão escritos. Eu acredito que ele escreveu lá, Anás, se fosse o caso, ela tivesse lá, o Anás, o Caifás, o fulano, tá? É o nome dele. E quando ele veio escrever o nome dele, porque Israel conheciam todas as profecias. Os judeus conheciam a Bíblia, tá? Não era que nem o povo do IBAD, não, do curso do IBAD, não, que conhece a Bíblia pela metade, que não sabe nem o que é o sexto mandamento. Nem na metade. Não sabe. Chega na igreja e pergunta na igreja: qual que é o terceiro mandamento, irmão? Pode oferecer sua Bíblia de estudo para ele. Fala: me fala aí qual que é o terceiro mandamento, porque você
Pode ficar tranquilo que ninguém vai saber, não. O judeu conhece Bíblia. Está entendendo? E olha que ele viu aquilo lá e falou, cumpriu a profecia. Não tem, para mim, não tem outro lugar que se encaixe mais para se cumprir essa profecia do que nesse dia. Tá bom? Provavelmente Jesus escreveria o nome dos fariseus na terra. Foi um dos motivos porque eles foram embora um por um, do mais velho até os mais novos. Porque eles poderiam falar, eu também tenho pecado, mas a lei manda apedrejar. Não é? Eu tenho pecado, mas a lei manda apedrejar. Não, aquilo ali abalou a estrutura deles. Né? Bom, vamos lá, capítulo 3 agora. Qual página que está aí? 7:7. Os padrões culturais e formas de se vestir. Vamos lá. A lei mosaica fala que tinha que usar paletó e gravata, as mulheres tinham que usar saia até os... A hora que ele estava escrevendo ali, trouxeram a mulher, Jesus continua escrevendo. Sim. Ele só respondeu, quem não tem pecado, atira a pedra. Isso. E ele continua escrevendo, o nome dos fariseus. Aí, quando ele terminou de escrever, que ele olhou para trás, não tinha ninguém, tudo não tinha saído. Já tinha ido embora. Exatamente. Aí foi a hora que ele olhando ali, escrever com a pedra na mão, olhando para a mulher, olhava o que escrevia, ó, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Vazou, como diz, né? Caiu na... Deu linha na pipa. Engatou uma quinta e foi embora. Ele perguntou para ele, cadê seus acusadores? Não te acusam mais? Já que não tem ninguém. Nem tão pouco. Não peco mais. Nem tão pouco eu. Bom, vamos lá. Como que era essa forma de se vestir? Naquela época você usava paletó e gravata, saia até os pés. E não... É isso? Não, né? Na lei mosaica determinava que fosse aplicado o uso de roupas, critérios específicos, disciplinar, coerente e agradável. Uso coerente, tá? E agradável a Deus. Uma mini saia é algo coerente? É agradável a Deus? Uma blusa decotada, parecendo um iceberg, é agradável a Deus? É coerente? Não, né? Homem com a calça apertada, é coerente? É agradável a Deus? Roupa transparente, saia apertada, saia que parece uma calça de uma perna só. Já viu? É coerente? É agradável a Deus? Mas tem muito pastor agora que vai com as calças tão apertadas que você não consegue. Tem padre também. Outro dia eu vi um padre com a calça. Outro dia eu vi um padre também com a calça que eu falei, eu acho que ele deve subir em cima do guarda-roupa e pular dentro da calça para cair dentro daquela calça. Roupa transparente é agradável a Deus? Roupa de mulher que parece, quando ela veste, aparece o capô do Fusca ali, né? É ruim, é feio, né? É agradável a Deus? É coerente? Não. Vamos lá. No caso de homens, deveriam ter roupas distintas das femininas. Era diferente a roupa do homem da roupa das mulheres, tá? Nem a mulher, ao contrário, homem distinto do homem da mulher. Como dizia Deuteronômio 22:5. Interessante destacar o fato de que a Bíblia traz muitas informações sobre as roupas sacerdotais que se ministravam no templo, os levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes. No caso do Novo Testamento não havia referência normativa, não tinha uma referência normativa do estilo de roupa. Mas Pedro vai falar que elas tinham que ser com pudor e modéstia, tá? Isso é uma roupa que eles vestiam com pudor e modéstia. E a Bíblia vai condenar a lascívia. O que é lascívia mesmo? O que é lascívia? Tudo aquilo que produz sensualidade. Qualquer roupa que produza sensualidade, pode ser uma saia, qualquer roupa que produza sensualidade é condenado pela Bíblia. Tá? É vestir homem
roupa de mulher também, a Bíblia diz, Provérbios. Provérbios, roupa de homem e mulher. Naquele tempo, qual a diferença? Lembra que eu falei? Os dois usavam vestido até os pés. 7, 10 está no livro, ou esse Deuteronômio 22, 5. Um desses dois. Aqui, ó. 22, 5, ó. Eu leio em casa. O que seria naquela época? Seria a mulher usar saia e o homem usar calça? Naquele tempo não usava calça, todos eles só usavam vestido. Era o lado, né? O lado da roupa. A roupa feminina era diferente na forma de dobrar, era diferente, as cores eram diferentes, tá? Então dava para diferenciar, o cinto era diferente, os adornos eram diferentes. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente sobre isso. No Novo Testamento não havia uma referência normativa e direta do estilo de roupa que se devia usar, como no Antigo Testamento, mas percebemos em vários momentos a carta apostólica de Paulo e Pedro, identifica os principais direcionamentos sobre como deve ser a conduta do cristão. Está lá, né? Dizendo com pudor, com modéstia, provocando a lascívia, né? E aí essas roupas, ela tinha uma orla. O que é uma orla mesmo? Isso, a barra, né? Seria a barra, vamos chamar de barra, para entender melhor. A barra, as orlas, ela tinha uma barra, tá? Aí, olha que interessante, porque rogaram-lhe ao menos que eles, não eram só, lembra da mulher que tocou na orla? Não era só ela que queria tocar. Olha aqui, ó, rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar, ou seja, tinha um monte de gente querendo tocar na orla, na barra do vestido de Jesus. E agora, Rogério, sai dessa. Sai dessa. Por que aquele monte de gente queria tocar na barra do vestido dele, Augusto? Gustavo? Humilhação, né? Humilhação? Se humilhar e abaixar, se humilhar, né? Mais ou Eles menos. queriam tocar na hora do Senhor Jesus, porque eles sabiam que eles tocando na hora eles podiam ser curados. Saia virtude. Saia Virtude. virtude da veste. Essa aí é a virtude da veste. Não, da veste não tem virtude não, que tinha veste era Jesus. Não. De mim, ele falou, de mim, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu não vai falar que veste está curando aí. De mim, Senhor virtude, tá? É que nem falar assim, ó, ungir quando fala unção com óleo, a Bíblia manda ungir a doença ou o doente? O doente, não é a doença, tá? A pessoa está na ferida, você vai lá jogar óleo lá, vai acabar de inflamar. O doente, então vamos lá. Rogavam menos que eles. Então um monte de gente queria tocar. Vamos entender o porquê? Porque havia uma profecia também. Os judeus, irmão, eles não são que nem os crentes de hoje. Quando havia uma profecia, eles acreditavam que aquela profecia ia se cumprir. Quando falava que Jesus ia voltar na época, antes de Jesus nascer, todo mundo acreditava que ele podia vir aquele dia. Agora ele está falando que vai arrebatar a igreja. Tem crente que acha que ele nem vai vir. Ah não, na minha geração ele não vem não. É lá, vai demorar para vir. Espera um pouco. Não, tem uns que nem acreditam, não vem não, tenho certeza que não vem. Não A vem. maioria está pregando que volta para quem morreu, né? Não é? Quem morreu, Os judeus, eles falam, não, eu creio que ele vai vir na minha geração. E tanto é que Simeão falou, agora eu já posso morrer em paz, porque eu vi o rei dos judeus, eu esperava ver o Salvador, eu vi o Salvador. Bom, vamos lá. Então, eles acreditavam em uma profecia. Qual profecia? Que a gente já leu ela, mas passou por cima. Mas, ó aqui, ó. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Olha o que diz a profecia. Mas para vós, que temeis o meu nome, o nome de Deus, né? Nascerá o quê? O sol. Você já leu esse versículo alguma vez? Sobre nascer o sol da justiça. E a cura trará nas suas. Só que asas aqui no hebraico, sabe o que significa? Tanaf. Significa orla. A tradução aqui para asas também é orla. Então, a cura trará nas suas orlas. E saireis
saltareis como o bezerro da estrebaria. Que alegria, né? Então ele pensou, se ele é o Messias, aquele povo começou a pensar, se ele é o Messias, na orla dele tem cura. Na verdade não era a orla, na verdade era ele, né? Mas como ele estava com a orla, então o povo ia lá e tocava. A mulher não estava se humilhando, não, eu queria ser curada. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. É fé, foi um ato de fé, tá? Vamos lá? Olha aí, asas no hebraico é tanaf, que significa orla. Quando o judeu então ouvia falar de asas, ele sabia que significava orlas, e a cura estava nas suas orlas. Entendeu? E era costume, né, que faziam franjas nas vestes. Alguns dizem que colocavam os 10 mandamentos, mas é descartado, tá? Outros que esse é o mais coerente, ó. Outros simbolizam que os mandamentos, aquelas, sabe, quem já viu um judeu com um vestido ou como é que chama aquilo? Aquele esqueci o nome agora, me fugiu? Me fugiu o nome agora? Tão fácil, tão conhecido. Talit, isso. Talit, né? O talit e com as franjas. Eles acreditam que aquelas franjas simbolizam os mandamentos. E Jesus tinha aquelas franjas também, tá? Aquilo também simbolizava a palavra, simbolizava os mandamentos, simbolizava a cura. Tá? Assim como a cruz representa Cristo. A cruz não representa Cristo, aquilo simbolizava os mandamentos. Era uma representação. Ok? Fala aos filhos de Israel, olha o que diz aqui, ó, Números 15, versículo 38 e 39. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nas bordas das suas vestes façam o quê? E nelas, pelas suas gerações, franja pelas suas gerações, ou seja, sempre continue fazendo essas franjas. Até hoje os judeus fazem essas franjas, até hoje, tá? E nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis. Lembreis do quê? Do mandamento do Senhor. Então toda vez que eles viam aquela franja, lembrava do mandamento. E os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, nem andais prostituindo. Para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e os cumprais, santos sejais ao vosso Deus. Então a mulher, ela vai lá e toca na orla, né? Na parte de baixo ali do vestido. Aqui, ó. Há um talit aqui, ó. Tá? Aqui a orla e aqui são as franjas que simbolizam os. Tem gente que fala que eles penduravam os mandamentos. Não, isso aqui é só um símbolo. Como a cruz simboliza a salvação para nós, isso aqui simbolizava os mandamentos. Ok? Bom, deu para entender? Alguma dúvida até aí? Vamos perguntar.